pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga no Portal do Estudante e na TV Educação que temos muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje vamos falar sobre gênero do discurso, redes sociais e a origem. Então vamos começar vendo a origem e a evolução das redes sociais, algumas características e usos e também alguns exercícios para a gente compreender melhor esse conteúdo. Então vamos começar aqui com uma charge que foi questão da UEMA, uma questão que foi abordando principalmente esse tema, origem e evolução das redes sociais. Então nós temos aqui a charge que diz o seguinte: o que é isso, amigão? Minha família, minha turma, meu estado, meu município, minha namorada, minha igreja, meu... E aí ele dá as reticências, ou seja, meu tudo, ele resume como tudo. Para muitas pessoas, a rede social, ela se resume mesmo a tudo, né? Ali vocês podem ver o exemplo de várias redes sociais, o Facebook, o YouTube, o Twitter e várias outras redes que a gente utiliza no nosso dia a dia. E querendo ou não, as redes sociais, elas mudaram a nossa forma de interagir, a nossa forma de comunicar, a nossa forma de estudar e até mesmo a nossa forma de trabalhar. Origem e história das redes sociais. As redes sociais são fruto do avanço da internet, cujo boom aconteceu no início do milênio. Veja no quadro abaixo como esse percurso aconteceu. Em 94, foi lançado o GeoCities, a primeira comunidade que se assemelha a uma rede social. O GeoCities, que no entanto não existe mais, orientava as pessoas para que elas próprias criassem suas páginas na internet. Não sei se vocês acompanharam o Fantástico do dia 19 de setembro, mas teve uma reportagem muito legal, muito interessante. Então, para que vocês fiquem atualizados, fiquem aí sempre de olho nessas reportagens, né, no que acontece dentro do nosso cotidiano. Então, o Fantástico trouxe uma reportagem incrível que falava sobre a internet. Eles foram às ruas perguntando às pessoas naquela época o que era a internet. As pessoas não tinham a menor ideia do que era a internet. Perguntavam se era comida, se era um local, se era um livro, não tinham a menor ideia. E é engraçado porque se hoje nós fizéssemos essa mesma pergunta, seria até meio irônico, né? Claro que praticamente todos conhecem e sabem e até utilizam a internet, exceto naqueles locais mais remotos, naquelas áreas onde realmente não existe o acesso. Então a internet entrou aí com tudo e para ficar, né? Em 95 surgiu o The Globe, que dava aos internautas a oportunidade de interagir com um grupo de pessoas. Ainda nesse ano também surgiu uma plataforma que permitia a interação com antigos colegas da classe, o Classmates. Em 2000 surgiu o Fotolog, uma plataforma que dessa vez tinha como foco a publicação de fotografias. Em 2002 surgiu o que é considerada a primeira rede social de verdade, o Friendster. No mesmo ano foi lançado o LinkedIn, a maior rede social de caráter profissional do mundo. Então aí vocês podem ter ideia, né, vocês que estão aí no primeiro ano, no segundo, no terceiro ano, mais ou menos aí a data em que vocês estavam nascendo, né? Mas aí, a partir daí, já começam a ter as primeiras redes sociais. É claro que essas redes sociais, elas vão evoluir ao longo do tempo. Elas não param de evoluir o tempo todo. Quando nós estamos nos acostumando com uma rede social, logo surge outra, né? Como é o caso do TikTok, que está muito em evidência agora no momento. E, em contrapartida, muitos já não utilizam o Facebook. O Facebook meio que entrou em desuso. As pessoas preferem o Instagram, preferem o YouTube, preferem o TikTok. Mas lembrando que isso varia muito, de acordo com o objetivo e de acordo também com a faixa etária. Em 2004, foram criadas as redes sociais mais populares, o Orkut, o Flickr e o Facebook. O Flickr é uma rede social voltada para aqueles que gostam de compartilhar fotografias. O Orkut foi o mais popular dentre os brasileiros, durante aproximadamente 7 anos, quando perdeu esse título para o Facebook em 2011. O Facebook é atualmente a rede social mais popular no mundo. Em 2006, o ano da criação do Twitter, um microblog que se popularizou por permitir publicações com um limite máximo de 140 caracteres.
Então, turma, como eu falei para vocês, é sempre uma evolução, né? Não vou dizer para vocês que eu tive Orkut, tá? Não vamos revelar aqui as idades, tá certo? Mas, na verdade, foi através do Orkut, inclusive em 2019, completou 15 anos do Orkut, né? E aí as pessoas foram alertadas, quem quisesse aí salvar as suas fotos, que ainda tinham no Orkut, que salvassem, porque o Orkut iria ser desabilitado. Então, na verdade, foi através do Orkut que os brasileiros começaram realmente a entender e utilizar mais as redes sociais, a internet de uma forma mais intensa, nessa questão aí de interação social. E aí chegou o Facebook, que veio, né, meio que para substituir o Orkut. Em 2010, foi nesse ano que o aplicativo Instagram foi considerado uma rede social, pois permitia que os usuários curtissem e comentassem as fotos postadas. Foi criado o Google+, pertencente aos serviços da Google, e que vinculava seus usuários a esta rede. Ele não se popularizou e suas atividades foram encerradas no final de 2018. 2011 também foi neste ano que surgiu o Snapchat, um aplicativo que permite aos usuários tirar foto e gravar vídeos de forma personalizada, inserindo textos e desenhos. A principal característica dessa rede social é que seus vídeos têm um limite de 10 segundos. Então, vocês estão vendo que o tempo todo as redes sociais estão se inovando. E elas vão se inovando por conta de uma demanda do mercado, por conta de uma necessidade e por conta de atender melhor aqueles usuários, né? Outra coisa interessante é a gente prestar atenção como as pessoas vão se comportando e como essas modificações vão sendo feitas nessas redes sociais. Vocês lembram que o Instagram ficava visível a questão das curtidas, né? E aí era aquela disputa para ver quem tinha mais curtida numa foto. Você colocava a foto e já ficava ali na expectativa. Nossa, quantas curtidas eu tive? E ficava meio aquela competição com os demais colegas, com os demais profissionais, as celebridades querendo ter mais curtidas nas fotos de forma mais rápida. E aí eles perceberam, através de estudo, que isso estava trazendo muitos danos, muita ansiedade, muitos danos mentais. As pessoas, eles resolveram desabilitar essa função, para que ficasse de forma mais pessoal. Apenas a pessoa teria ali acesso a quantas curtidas teve cada foto, para não gerar essa disputa que não estava sendo tão saudável. As redes sociais são estruturas formadas dentro ou fora da internet, por pessoas e organizações que se conectam a partir de interesses ou valores comuns. Muitos confundem com mídias sociais, porém as mídias são apenas mais uma forma de criar redes sociais, inclusive na internet. Redes sociais, no mundo virtual, são sites e aplicativos que operam em níveis diversos, como profissional, de relacionamento, dentre outros, mas sempre permitindo o compartilhamento de informação entre pessoas ou empresas. No Orkut, nós tínhamos as comunidades. A gente ia seguindo, ia formando aquelas comunidades de acordo com os nossos interesses. Atualmente, no Instagram, acontece algo parecido. Eu sigo pessoas com as quais eu me identifico, que publicam o conteúdo com o qual eu tenho interesse, com o qual eu gostaria de aprender um pouco mais. Pessoas que eu admiro o trabalho, e assim a gente vai linkando ali, elegendo ali aqueles que mais representam o que a gente realmente está em evidência no momento para nós, o que é importante para a gente no momento, porque isso também é muito instantâneo. De repente eu posso estar interessada por um determinado assunto e com o passar das semanas aquele assunto já não me interessa mais, então o conteúdo produzido por aquela pessoa já não me interessa mais, e aí eu passo a seguir outras pessoas. Há vários tipos de redes sociais, cada um com um objetivo diferente e público específico. A grande diferença entre elas é o seu objetivo, os quais podem ser estabelecer contatos pessoais, podendo ser relações de amizade, namoro, realizar network, ou seja, compartilhar e buscar conhecimentos profissionais e procurar emprego ou preencher vagas. Compartilhar e buscar imagens e vídeos, compartilhar e buscar informações sobre temas variados, divulgar produtos e serviços para compra e venda, jogar, entre outros. Então, quando a gente fala dessas características, a gente lembra dos elementos da comunicação. Quais são os elementos da comunicação? O emissor, aquele que emite a mensagem, o receptor, aquele que vai receber a mensagem, a própria mensagem, o código e o canal. Então, aqui a gente lembra rapidamente dos elementos da comunicação. Por quê? Porque, querendo ou não, nessas redes nós temos um emissor,
aquele que está mandando uma mensagem. E nós temos o receptor, aquele que está recebendo a mensagem. E sem deixar de lado a intencionalidade. Tudo que nós comunicamos, tudo que nós falamos e produzimos tem uma intencionalidade. Qual é a intenção? Quem eu quero atingir com esse meu conteúdo, com esse meu texto, com essa comunicação? Utilizar as redes sociais é cada vez mais uma prática entre as pessoas. O Brasil é conhecido por ser um dos que possui mais usuários em redes sociais. O Facebook é a rede social mais utilizada no Brasil, inclusive por empresas que aproveitam para realizar estratégias de publicidade e marketing. Isso acontece devido ao grande alcance de usuários que a rede apresenta. O WhatsApp é considerado hoje um dos principais aplicativos destinados à comunicação e troca de mensagens, assim como o Facebook vem sendo utilizado para interação entre empresa e cliente. No mundo todo, esta rede social já conta com mais de 1,2 bilhões de usuários. É engraçado esses dados porque a gente pensa que o Facebook ele caiu em desuso, né? Basta olhar pelo nosso próprio comportamento. Muitos de nós já não utilizamos o Facebook, mas, de acordo com as revistas que pesquisam, de acordo com os órgãos que pesquisam esses dados, o Facebook ainda ocupa o primeiro lugar. E ele até traz um dado, porque pode ser também que muitas dessas contas são pessoas que estão inscritas, mas já nem movimentam mais essa conta, né? Eles estão ali como usuários, mas já não fazem mais tanto essa interação. E o WhatsApp virou uma ferramenta de trabalho, de estudo, virou parte do nosso dia a dia. O YouTube é uma plataforma de vídeos em que o usuário pode fazer comentários, interagir com outras pessoas, por isso também é considerado uma rede social. Tem um alcance muito alto de pessoas, pois permite assistir vídeos de músicas, aula, acompanhar programas e diversas outras atividades. O Instagram vem se tornando cada vez mais popular no Brasil, apresentando diferentes recursos que permitem interação e diversão aos usuários. Essa rede foi citada como a rede preferida pelos usuários. O Twitter foi uma rede social inovadora, que teve um sucesso muito grande com o surgimento de outras redes sociais e formatos de interação. Ela perdeu muitos usuários, né? O YouTube foi muito importante durante toda essa pandemia, né? Ele foi um elemento ali de ligação, de comunicação entre as pessoas através das lives que iam acontecendo. Isso aí amenizou um pouco todos esses impactos negativos que a pandemia trouxe, sendo até mesmo um recurso de auxílio, né? Muitos artistas se juntaram para arrecadar fundos e fazer doação durante a pandemia. O LinkedIn é a maior rede social com foco profissional, onde os usuários podem publicar informações relacionadas ao mercado de trabalho, oportunidades de emprego, divulgação de serviço e principalmente o network. O Pinterest é uma rede social que publica conteúdo visual, independente do ramo, podendo ser de moda, arte, culinária, arquitetura, dentre outros. Então, esse primeiro LinkedIn, na verdade, é como se ele fosse um currículo, aquele currículo que a gente saía distribuindo aí de papel, não é da época de vocês, né? Vocês já são da época digital. Então, esse currículo que era divulgado de mão em mão e de porta em porta nas empresas, agora ele passou a ser digital. Você coloca o seu link ali na bio, você coloca, manda para as empresas através do WhatsApp, através de outras redes. E o Pinterest é, na verdade, um mural, onde você pode ter muitas inspirações, seja qual for o tema. Vantagens e desvantagens das redes sociais. Como tudo e qualquer, né, a gente vai ter as vantagens e as desvantagens. Existem várias vantagens em fazer parte das redes sociais, e principalmente por isso que elas tiveram um crescimento tão significativo ao longo dos anos. Porém, é importante ficar atento aos perigos que elas podem oferecer. As vantagens: aproxima as pessoas que vivem em locais diferentes, pois é uma maneira fácil de manter as relações e o contato, possibilita a interação em tempo real, facilita a relação com quem está mais perto, permitindo manter uma relação de proximidade sem se encontrar fisicamente. Oferece uma forma rápida e eficaz de comunicar algo para um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Permite avisar sobre um acontecimento, a preparação de uma manifestação, a mobilização de um grupo para um protesto.
Facilita a organização de eventos, enviando convites e solicitando a confirmação de presença. É importante a gente notar que muitas dessas vantagens, ao longo do tempo, elas acontecem que elas foram um pouco distorcidas. Por exemplo, ela aproxima pessoas, mas ao mesmo tempo ela também separa. É um pouco paradoxal, né? Porque ela aproxima, vocês estão todos ali, por exemplo, vocês marcam o encontro, está todo mundo na mesa da pizzaria, mas está todo mundo ali no seu celular. Já não existe realmente a interação social. Está todo mundo mais preocupado com o que acontece no mundo virtual do que com o próprio mundo real. As desvantagens. Falta de privacidade. Exige muito cuidado na divulgação de certos pormenores da vida de cada um. O cyberbullying. Pode causar dependência, pois em alguns casos as pessoas não conseguem se desligar das redes sociais, deixando coisas importantes por fazer. Criação de perfil falso para postar comentários racistas, preconceituosos, facilidade de divulgação de notícias, fatos e imagens sem verificação da fonte, podendo ser fake news. Né? Então, vocês viram que as desvantagens também são inúmeras. Se a gente fosse citar, certamente teriam outras desvantagens. Inclusive, estudos agora relacionam muito a questão da saúde mental com o uso das redes sociais, com o uso demasiado da internet. Então, é sim necessário ter um controle, é necessário fazer uso dessa ferramenta de forma positiva e não de forma negativa, que vá trazer danos a você. A divulgação de notícias falsas pode acarretar sérios prejuízos às pessoas e instituições, tais como manipulação de comportamento, prejuízos morais e financeiros para as pessoas e empresas, criação ou aumento de sentimento de revolta, estímulo ao preconceito e agravamento de surto da doença. Aí aqui a gente tem mais uma charge que diz assim: ontem foi 1º de abril. Mas o papai nem percebeu, porque ele se informa apenas pelas redes sociais, ou seja, a vida dele é um eterno 1º de abril. Infelizmente, as redes sociais ficaram muito associadas às fake news. Por quê? Porque não existe ali um cuidado em verificar se a mensagem é realmente verdadeira antes de sair por aí compartilhando. Então, tenham esse cuidado. Antes de compartilhar uma notícia, verifiquem se uma informação, verifiquem se ela realmente é verdadeira. Então, aquele primeiro exercício que eu falei para vocês, que era da UEMA, que diz assim: a charge apresenta visão crítica sobre formas de interação social na atualidade, porque as redes sociais disponíveis na internet têm. Então, foi a primeira charge que a gente viu lá no início da nossa aula, né? O que é isso, amigão? E ele resume isso a tudo que ele tem. É a família, é a namorada, é a igreja, é tudo. É o mundo dele. Então, vamos às opções. Influenciado pelo convívio harmonioso entre indivíduos de grupos sociais antagônicos, preservado as relações sociais com seus costumes sedimentados e cristalizados, colaborado para a assimilação e a propagação de cultura televisiva, promovido novas formas de socialização baseado numa relação virtual, determinado ações sociais que mantêm a estrutura hierárquica da sociedade. Então, ele quer saber aí qual a função da internet agora dentro desse contexto. Vamos lá para a resposta? Então, a internet tem promovido novas formas de socialização, baseada numa relação virtual. Isso a gente viveu bastante e intensificou ainda mais durante a pandemia, que a gente teve que ficar de forma isolada. Mais outra questão também, a charge questiona o uso das redes sociais no que se refere às mudanças. Dizem que as redes sociais afastam as pessoas. E ele responde: eu acho que não. E o garçom está ali, ó, dando uma curtida. Então, observem que não existe nenhum tipo de interação, nem entre os dois que estão sentados à mesa, nem mesmo com o garçom, né? Vamos então para a questão. Ela reflete em quê? No comportamento social e nas relações pessoais, nos valores tradicionais e nas relações familiares, no mundo do trabalho e nas relações profissionais, ou letra D, nos hábitos alimentares e nas relações comerciais. Está bem fácil essa, né? Resposta correta: no comportamento social e nas relações pessoais. A internet ela tem sim essa influência direta no comportamento, na linguagem, no pensamento crítico das pessoas. E para finalizar agora, o nosso português nas redes, se vocês quiserem participar, basta mandar a sua sugestão lá na nossa plataforma Gonçalves Dias, no Instagram da plataforma Gonçalves Dias. Então, aqui, nós temos aqui uma intertextualidade, né? Fazendo referência aí ao conto infantil do Pinóquio,
que aí a gente já sabe toda a narrativa do Pinóquio, que é o boneco que contava mentiras, que o nariz crescia. Mas olha essa charge, tá ali, ó, puxando o pé o STF, tem ali o Facebook, tem ali o WhatsApp, e como eu falei para vocês, infelizmente as redes sociais estão muito associadas a fake news. E outra charge também que diz assim, a pandemia paralela. Então, de um lado, aqui representando o Covid-19 e do outro lado a fake news. Então ficou muito evidente isso, que nós não estávamos enfrentando apenas a pandemia, nós estávamos enfrentando também todas as notícias falsas que foram divulgadas. E isso prejudicou de forma imensa, inclusive na vacinação, que tem pessoas que ainda acreditam que não devem se vacinar. Então é isso, turma. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula.